E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no terceiro vídeo de um total de 5 sobre a literatura de ficção científica. Como eu expliquei no último vídeo, onde eu falei sobre a importância das figuras de Júlio Verne e H.G. Wells para o desenvolvimento do gênero ficção científica, hoje nós vamos atravessar o oceano e chegar nos Estados Unidos das primeiras décadas do século XX, onde nós vamos testemunhar o nascimento do nome ficção científica. E nesse campo chegamos ao nome de Hugo Gernsback. Gernsback, para o bem e para o mal, e eu vou explicar isso daqui a pouco, estabeleceu a cara da ficção científica em seus primeiros momentos na América, a partir de sua própria trajetória como imigrante. Gernsback nasceu na Europa, em Luxemburgo, e com 20 anos partiu para tentar a vida na América, fazendo parte então das várias ondas de imigrantes que buscavam o sonho americano. Nessa época, a América vivia um profundo processo de modernização. E isso é importante destacar aqui. Nós temos então uma nação se modernizando e a chegada de pessoas em busca da realização de seus sonhos. Isso quer dizer que tínhamos um cenário voltado para o futuro, que se mostrou perfeito para a ascensão da ficção científica no país. E mais ainda, para uma ficção científica mais otimista em relação à sua contraparte europeia. Uma ficção científica mais colorida, mais vibrante, mais juvenil também. E esse processo começou quando Hugo Gernsback fundou a revista Modern Electrics em 1908, que era sobre eletrônica e radioamadorismo. A publicação trazia um catálogo de vendas e artigos sobre o tema da eletrônica e das inovações da época. Mas a mudança começou, na verdade, em 1911, quando Hugo Gernsback começou a publicar em capítulos o seu romance, onde ele transmitia toda a sua paixão e visão de futuro, com toda a sorte, todo tipo de invenções tecnológicas, aqueles gadgets que a gente via muito em desenhos dos Jetsons. Lembra dos Jetsons? Esse romance, de título 124C 41+, brinca com a frase em inglês One to foresee for one another. E posteriormente, esses capítulos que saíram em cada edição da revista foram publicados juntos num livro único em 1925. Ou seja, o romance saiu no mesmo ano de publicação de O Processo, de Franz Kafka. 1925 foi também o ano seguinte à publicação do romance Nós, de 1924, do Eugênio Zamyatin, que é a primeira distopia moderna. E também ele é apenas 2 anos antes de Metrópolis, do filme Metrópolis de 1927, do Fritz Lang. Eu estou mencionando esses marcos aí, inclusive no cinema, para você perceber como a América vivia um momento de fé no futuro, no poder do racionalismo, ao contrário das obras que eu mencionei aqui na Europa. E o romance de Hugo Gernsback, que era ruim enquanto literatura, trazia a visão dele de que a ficção científica tinha um propósito também didático para preparar as novas gerações para tomar o seu lugar no futuro. Essa primeira revista dele, a Modern Electrics, foi vendida em 1913, mas com a experiência que ele adquiriu, ele acabou fundando em 1926 a revista Amazing Stories, a primeira revista totalmente voltada para a ficção científica. Ou melhor, como ele já dizia, na edição de estreia de abril de 1926, era uma revista que trazia histórias de science fiction, nome dado por Hugo Gernsback para definir o tipo de narrativas publicadas, que em português acabou assumindo o nome de ciência ficção. Para dar um ar de respeitabilidade à sua publicação, o Gernsback republicava histórias de escritores consagrados, como Júlio Verne, H.G. Wells e Edgar Allan Poe. E é por isso que eu falei lá no primeiro vídeo sobre proto-ficção científica que por que o Júlio Verne, o H.G. Wells e o Edgar Allan Poe não eram considerados proto-ficção científica, porque o próprio Hugo Gernsback, que criou o termo, inseria esses 3 escritores já na tradição da ficção científica, mesmo antes do próprio nome ser inventado. Posteriormente, ele começou a publicar histórias originais de novos escritores, e a Amazing Stories se tornou local de estreia ou de consagração de escritores como John W. Campbell Jr., E.E. Smith, esse aí, o criador das
space opera, Murray Leinster, Jack Williamson e de personagens famosos, caso de Buck Rogers, o primeiro herói espacial que apareceu no romance Armageddon 2149 AD, de 1928, do Philip Francis Nolan. Lembrando que o outro grande herói espacial, o Flash Gordon, que foi baseado justamente no sucesso do Buck Rogers, só foi aparecer em meados dos anos 30. O Hugo Gernsback acabou saindo da Maze Stories no início dos anos 30, por conta de problemas com sócios e credores, mas ao longo das décadas seguintes, a revista continuou atraindo e estreando novos escritores, como Ursula K. Le Guin, Roger Zelanis, e também é local de publicação de outros escritores como Philip K. Dick. Após sair da Maze Stories, Gernsback fundou outras 4 revistas. Em uma delas, a Science World Stories, surgiu o nome Science Fiction, que nós conhecemos hoje, justamente na edição de julho de 1929. E assim, a ficção científica, o nome surgiu. E lembra que eu falei que Gernsback é fundamental para a ficção científica, para o bem e para o mal? Isso porque, ao mesmo tempo em que ele criou a cultura da ficção científica nos seus primeiros momentos na América e abriu as portas para vários escritores e escritoras, ele também acabou fazendo a ficção científica um produto de gueto, restrito a um grupo específico de leitores com narrativas de caráter didático e pouca qualidade literária. Foi por conta de Gernsback que até hoje prevalece junto ao grande público essa imagem de que a ficção científica é sobre nave espacial, pistola de raios, mutantes e robôs. Mas sem dúvida alguma, pesando as coisas positivas e negativas, sem dúvida alguma, o lugar do Hugo Gernsback está garantido na história da ficção científica, justamente por toda essa contribuição que ele trouxe em fundamentar as bases que a ficção científica, a partir dele, se desenvolveu. Tanto que o nome do principal prêmio da ficção científica, da literatura de ficção científica, o prêmio Hugo, leva justamente o nome dele. O que o Hugo Gernsback começou com a ficção científica, o escritor e crítico John W. Campbell Jr. continuou e aprimorou. Ele começou a carreira como escritor na própria Maze Stories, usando também pseudônimos como D.A. Stewart. Dentre essas histórias aí, vou destacar o conto Who Goes There?, de 1938, que rendeu material para 3 adaptações no cinema em 1951, 1982 e 2011, sendo o de 1982 um clássico dos anos 80 que, se você viveu nessa década, certamente vai lembrar. Olha aí. Pegando fogo! Pronto, vá! Windows, entre aqui! Você deve estar brincando, cara.
Almost There não foi apenas o ponto alto da carreira do escritor John W. Campbell Jr., mas também um divisor de águas em sua carreira, visto que a partir desse ponto, de 1939, ele assumiu o posto de editor da revista Astounding Stories. Depois que ele assumiu como editor, ele não escreveu mais nada. Foi como editor que o Campbell marcou o seu legado, o seu espaço na história da ficção científica ao elevar o nível das histórias que eram publicadas nas revistas da época. Ele cobrava dos escritores histórias mais elaboradas em termos de narrativas, ao mesmo tempo que os incentivava a ousar mais e dava também uns pitacos nas histórias. O próprio Isaac Asimov, talvez o grande nome dessa primeira fase da ficção científica, na primeira metade do século XX, disse que o Campbell tem o dedo do Campbell ali na elaboração das famosas 3 leis da robótica do Isaac Asimov. Campbell deu espaço para escritores que se tornaram sinônimos de ficção científica, como o que eu já citei, Isaac Asimov, o Lester D. Ray, o Robert A. Heinlein, o Theodore Sturgeon e muitos outros. Essa fase aí da Astounding Stories, sob o comando editorial do Campbell, que depois a revista assumiu o nome de Astounding Science Fiction, ficou conhecido como a Era de Ouro da ficção científica, The Golden Age, marcada pela hegemonia dessa revista como a principal publicação de ficção científica e o domínio do trio Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Robert A. Heinlein. Mas, como é natural da vida, esse domínio foi se esvanecendo com o surgimento de outras revistas, como a The Magazine of Fantasy Science Fiction, de 1949, e a Galaxy Science Fiction, também em 1949. Essa mudança já apontava para novos tempos, e é isso que eu vou falar no próximo vídeo, quando mais uma vez nós vamos atravessar o oceano e voltar para o berço da ficção científica na Inglaterra, e toda a revolução da ficção científica nos anos 60 e 70 com a nova onda, The New Wave of Science Fiction. E como eu estou falando de revolução, rebelião, falar também, já depois dos anos 80, do movimento cyberpunk, que vai marcar a ficção científica nas últimas décadas do século XX. Então é isso, como eu já falei nos vídeos anteriores, se você está gostando da série, avisa seus colegas, convida seus colegas não apenas para poder conhecer a série, o que é ficção científica, mas também se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar sua curtida aí e o comentário, beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo, obrigado pela presença até aqui e até lá!